Olá, seja muito bem-vindo a este espaço. Você está no Justo Cálice. Eu me chamo Felipe Ângelo e sente-se confortavelmente vamos conversar. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante a respeito da qual é curioso nós discutirmos. E ela é: você consegue pensar sem utilizar as palavras? Ou melhor, você consegue pensar sem se utilizar da linguagem? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O filósofo Ludwig Wittgenstein, um austríaco britânico, né, ele escreveu a seguinte frase: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Interessante, não? Bom, Wittgenstein ele é o responsável pelas teorias da linguagem, as quais a gente não vai se aprofundar neste vídeo. E não é nosso objetivo aqui adentrar nos meandros, né, da mentalidade dessa filosofia. Mas nós vamos fazer um uso desses conceitos mais gerais, assim, um tanto superficiais, mas que já são suficientes para nós. E o que essa frase, né, ela tenta expressar, assim, é que, olha, a gente pensa com as palavras e com a linguagem. E à medida que a nossa linguagem ela é sofisticada, ela é mais sofisticada, nós conseguimos descrever melhor o mundo, ou pelo menos uma determinada faceta desse mundo, ou talvez uma certa impressão desse mundo. E quanto melhor a sua linguagem, quanto mais abrangente, quanto mais rebuscada, você vai ter acesso a mais coisas a respeito do mundo. Você vai ter acesso a uma parte da realidade que você não tinha antes. Bom, se esse acesso à realidade é um acesso a uma realidade última das coisas, ou se a linguagem consegue descrever tudo, aí já é uma outra conversa e eu não quero entrar nisso aqui. Mas aqui o que eu quero focar é a importância da linguagem para a nossa vivência prática, nosso dia a dia mesmo. E a respeito disso, né, nós podemos enfatizar dois aspectos que são eles. Né? Quando eu aprimoro uma linguagem, eu posso entender melhor fatos, né, cotidianos, acontecimentos. E também, talvez, né, se a linguagem me permitir, dependendo da sua interpretação, eu posso ter um acesso mais apurado à realidade última das coisas. E aqui nós chegamos, né, num ponto em relação ao primeiro aspecto, que é o isolamento cultural e linguístico do Brasil em relação aos outros países. Né? Se a gente pensa, por exemplo, em países de língua espanhola, eles têm acesso às realidades ali comuns, né, de todos os países que falam espanhol. Enquanto que o Brasil em si, ele meio que vive no seu próprio mundo à parte, né? É como se a gente não pudesse, ou pelo menos para o brasileiro médio, não conseguisse olhar muito além, né, da fronteira do Brasil. E isso é uma verdade mesmo em relação a outros países de fala portuguesa, né? A gente pode pensar em Portugal, Angola ou outros países na África que tem fala portuguesa, né, que falam português, mas que nós também somos alheios a eles. Então é interessante que existe um fechamento cultural, apesar da globalização, existe uma redoma cultural, né, e parte disso se deve a questões linguísticas aqui no Brasil. E se isso é a verdade para países de língua portuguesa ou espanhola, que são línguas mais próximas, né, da gente, ou no caso o português é a mesma língua, né?
quando a gente fala de outras línguas, isso, o abismo aumenta mais. E vamos pensar no inglês, né, que é a língua franca hoje. A maioria dos brasileiros não tem acesso a essa língua, não sabe inglês suficiente para poder ter acesso a conteúdos em inglês, de forma que ele entre em contato com essas diversas culturas ao redor do mundo, né? Não necessariamente a cultura dos países de fala inglesa, mas como o inglês é língua franca, ter acesso a todo mundo. E isso é muito importante, interessante, porque talvez muitas pessoas não tenham como falar com estrangeiros ou com pessoas de outras culturas no seu dia a dia. É algo muito difícil. Talvez se você mora numa capital isso seja mais fácil. Mas para pessoas que moram no interior, nos interiores, né, e não necessariamente tão longe assim, essa é uma realidade um pouco distante para as condições de vida, né? E pelo fato de os estrangeiros normalmente não irem nos interiores, né? Vão nos pontos turísticos e tal, esse tipo de coisa. E aí saber inglês permitiria esse contato cultural que para a maioria dessas pessoas não é possível. E só a partir disso a gente já consegue perceber que, de fato, saber uma língua e a partir do momento que você sabe mais, né, pelo menos um pouco de alguma outra língua, você tem acesso a uma outra realidade que você não tinha antes de você saber ela. Né? E aqui a gente está justamente nos aspectos comuns da língua. Né? Antes de saber essa língua, eu não tinha acesso a esses conteúdos, sejam eles jornalísticos, científicos ou fictícios. Depois de saber essa língua, agora eu vou passar a ter acesso a essas coisas. Entende? E aí que existe uma outra realidade, né? Porque mesmo que eu tenha acesso a uma pessoa estrangeira, né? Ele veio visitar o meu país. Mas se eu não sei falar o idioma, ou ele não sabe falar o meu idioma, essas realidades elas permanecem separadas, permanecem distintas. Elas não conseguem, não há possibilidade de haver um intercâmbio cultural pela falta, a falta dessa língua comum, não é? E, assim, se a gente pensa, né, no Brasil de anos atrás, dos nossos avós, talvez, a gente tem muitas pessoas que viviam nesse país e que, mesmo durante o decorrer da Segunda Guerra, né, da Segunda Grande Guerra, eles não tinham consciência do que estava acontecendo. Não sabiam e talvez até hoje não saibam o que foi que aconteceu. E isso mostra pra gente, né, uma falta de acesso a aspectos da realidade que não são, obviamente, somente por conta da linguagem, mas que, mesmo hoje em dia, né, a gente vive um certo paralelo, né, porque muitas coisas acontecem hoje e que se tornam informações históricas, mas que nós estamos alienados dessas informações, né? Seja por escolha, né? Não quero saber dessas coisas e tal, ou seja por simplesmente não conseguir mesmo, por ignorância, não é? Então a língua ela permite esse acesso, né, a outras realidades, a outras culturas, a outros povos, a outros tipos de mentalidade. Então você vê por aí que, de fato, a frase de Wittgenstein ela é real, ela é concreta. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Né? A partir do momento que você tem mais acesso à língua, à linguagem, o seu mundo ele se amplia, ele aumenta, ele cresce. Bom,
Isso é uma verdade também para a inteligência, né? Quanto mais eu entender, quanto mais eu domino a linguagem, mais inteligente eu sou. Eu sou uma pessoa mais capaz de compreender o mundo e as questões do mundo. Porque pensa, se o processo de pensar, ele é para nós, na nossa forma de enxergar, ele é indissociável da linguagem. Quando eu tenho uma linguagem que é pobre, quando eu tenho uma linguagem que eu não consigo entender bem, eu não consigo ler bem um texto, eu não consigo escrever bem um texto, eu não consigo interpretar bem um texto, quando essas coisas acontecem, isso significa que a minha capacidade de raciocinar, de pensar, ela está comprometida também. Porque o meu pensamento é texto, é linguagem. E se eu não consigo fazer essas coisas que eu falei, essas 3 coisas, né, a minha capacidade de raciocínio, de inteligência também está comprometida. Então vejam o peso e a importância que a linguagem tem. A linguagem é o que modela todo o conhecimento, toda a informação. E para eu ter acesso à informação, para eu ter acesso ao conhecimento, eu só consigo tê-lo a partir dessa ponte, a partir desse mecanismo, que é a linguagem. Então, quando eu não consigo entender bem nuances de um texto, quando eu não entendo os diversos sentidos possíveis de um texto, quando eu não consigo perceber a estrutura de um texto, a sua cadência, a intenção do autor por trás do texto e o significado, digamos assim, o mais próximo possível, né, do significado exato do texto. É claro que para determinados textos existe um nível de subjetividade, mas a questão aqui é que, em geral, o texto ele vai ter um significado geral, né? Talvez você possa entender um pouquinho de um jeito, outra pessoa talvez entenda de um outro, à medida que a subjetividade do texto permita, mas o problema é quando você lê o texto e você dá um significado completamente oposto àquilo que é o significado assim meio geral do texto. Então esses fatores, eles são fatores que determinam como a pessoa ela lida com a informação. E se ela não consegue lidar muito bem com essa informação, né, a nível textual, isso demonstra que provavelmente a capacidade de raciocínio dela, da linguagem de raciocínio dela também está comprometida. Isso não quer dizer que alguém que talvez não saiba ler é completamente ignorante a respeito das coisas. Não é bem assim. Mas a questão é que parece haver uma causalidade aí, né? À medida que eu me aprofundo e eu aumento as minhas qualidades e a minha expertise textual, a minha capacidade linguística, ela aumenta meio que quase proporcionalmente, sabe? Isso não quer dizer que talvez alguém que não saiba ler não consiga ter sim uma boa capacidade de linguagem, apesar dela não ser uma capacidade linguística textual ali, escrita e tal. Mas essa mesma capacidade que ela já tem sem a parte escrita e de leitura, ela poderia ser talvez muito mais aprimorada com a escrita e com a leitura. Já que quando você escreve, quando você lê, você tem acesso ali a um tipo de informação que é muito mais bem estruturada, muito bem organizada. É diferente da fala, porque a fala ela é constantemente algo de improviso, né? Eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou pensando, e aí talvez eu me atrapalhe, eu falo algo errado e tal, mas o texto não. O texto você escreve, você revisa, você pensa, você apaga,
alguma coisa que você achou que não deveria, não foi dito da melhor forma possível, o texto é uma ferramenta poderosa dentro da linguagem. E essa questão da linguagem, né, ela é muito interessante também, porque à medida que você tem mais domínio da linguagem, você pode evitar conflitos. Sim, evitar conflitos. Porque quanto mais domínio você tem, mais capacidade você vai ter de buscar entender, né, as intenções por trás do texto. Aquilo que o autor queria dizer. Você vai olhar todas as possibilidades e vai utilizar da caridade hermenêutica, né? Ou seja, vai interpretar com bondade aquilo que a pessoa está falando e vai dar a melhor acepção possível, a melhor interpretação possível. E ali você vai dizer, não, poxa, ela falou isso por conta disso, né? Ou ela quis dizer isso, ela não quis dizer aquilo de pior que pode ser entendido dessa frase assim bruta. E isso evita muitos conflitos. Quantos desentendimentos a gente já não presenciou por conta de maus entendidos, né? A pessoa falou X, a outra entendeu Y, porque ela... Talvez porque o X que a primeira pessoa disse pudesse ser interpretado como Y mesmo, mas ele poderia ter sido interpretado como Z também, sabe? Então, essa capacidade da linguagem, ela dá essa ferramenta interpessoal mesmo, de você conseguir se relacionar melhor, você ter uma habilidade a mais. E isso se apresenta também na própria educação, no ensinamento, né, da pedagogia. E, assim... construir o conhecimento com o aluno é uma tarefa bem difícil. Quantas vezes você não estava ali assistindo uma aula com o professor e daí ele vem trazer um conceito novo, né? E aí ele traz ou uma palavra nova ou mesmo uma palavra que você já conhece. Mas existe ali algumas problemáticas, né? Quando a gente está nesse mundo, né? Onde eu não conheço uma determinada coisa, uma determinada informação, mas a partir da linguagem eu estou tentando aprender, entender uma nova realidade. E aí a gente tem... a gente pode ter dois tipos de problema, né, em relação a isso. Pelo menos dois tipos de problema. Um é em relação à didática e outro em relação ao diálogo. Em relação à didática tem mais a ver com o professor, né? Então, a gente pode ter o primeiro problema em relação à didática, que é quando o professor ele sabe que ele vai utilizar uma palavra, né? Pode ser uma palavra nova ou uma palavra que já é conhecida. Nesse caso, principalmente uma palavra que já é conhecida, só que ela vai ser utilizada com uma acepção, com um significado um pouco diferente, ou talvez com um significado técnico. Mas daí o professor ele falha em planejar e organizar uma forma, né, com que aquela palavra seja entendida mais claramente pelo aluno. Ele sabe que existe aquele conceito, ele sabe que ele precisa passar aquele conceito, mas ele não se planejou, ou talvez se planejou, ele não conseguiu transmitir tão bem isso para o aluno. E esse é um problema na didática. Um segundo problema é a respeito do conflito geracional. Talvez não seja uma palavra técnica ou um conceito novo, mas a forma como o professor se expressa não é tão próxima do aluno. E aí você tem um problema, né? Porque as palavras, a forma de se expressar do professor, ela não consegue transmitir aquela verdade, aquela informação para o aluno. E isso é um problema. E é um problema do mau uso da linguagem, né? Ou então, quando o professor ele pressupõe que você já entenda as bases, né, da utilização de uma determinada palavra dentro da área daquele conhecimento, mas talvez você não entenda. E aí você fica boiando completamente porque
porque você, tipo, não entende, né? Ele tá ali, ele presumiu que você já sabia alguma coisa, e aí ele vai utilizar essa presunção para construir um novo conhecimento. Mas como essa presunção é falsa da parte dele, nem nada é construído, né? Você nem sabe aquilo que ele presumiu e nem aquilo que ele queria ensinar. Então a gente tem esses melindres aí na utilização da linguagem no meio educacional. Você tem também problemas de diálogo, né? Aqui mais em relação ao aluno. Então, por exemplo, quando o aluno faz uma pergunta, mas ele não se expressa tão bem e talvez o professor nem consiga entender aquilo que ele perguntou, né? Porque os conceitos ainda estão tão embaraçados na cabeça dele que a pergunta que ele faz nem faz sentido para o professor. E aí essa é uma habilidade muito importante para os professores, que é a de você conseguir, apesar da pergunta do aluno não ser exata, precisa e talvez nem fazer sentido, você conseguir perceber o que ele quer dizer. Isso é algo assim que quando o professor consegue fazer, a gente tem que bater palmas, porque é uma habilidade surpreendente. Ou então a gente tem um segundo caso em relação ao diálogo, que é quando o aluno ele faz uma pergunta a respeito de uma coisa X, ou num sentido X. Mas o professor ele entende Y. E aí o professor vai responder ao aluno com o sentido de Y, né? E aí a questão é que existem mais duas possibilidades aqui, né? Ou o aluno vai perceber que o professor não entendeu a pergunta que ele fez e vai tentar refazer a pergunta. Ou a segunda opção, que o aluno não vai perceber que o professor não entendeu a pergunta que ele fez e ele vai ouvir a resposta do professor e vai ficar mais confuso ainda, né? E aí isso aqui vai depender de vários fatores para definir qual caso vai acontecer ali naquele momento, mas essas são questões que estão profundamente relacionadas à linguagem, a como nós nos expressamos e como é possível ter acesso, né, ao mundo a partir dela. Então aqui eu vou usar um exemplo prático, né, para a gente poder ilustrar um pouquinho essa questão da linguagem. Então quando a gente normalmente está conhecendo a nova área, a gente justamente precisa ser introduzido aos jargões daquela área, né? Porque às vezes você vai ver alguma coisa e a pessoa começa a falar tantos termos técnicos, né, que são termos assim muito úteis, mas que você não sabe de nada, eles não servem para nada. Mas esses termos técnicos eles são importantes porque eles condensam uma grande quantidade de informações. Então, em uma palavra já resume muitas outras, todo um contexto ali, né? E aí você fica boiando. Aí você precisa primeiro entender os jargões técnicos e tal, para depois entender a explicação que um especialista está dando a respeito de alguma coisa. Isso é uma coisa que acontece entre gerações, né? Às vezes você tem um tipo de linguagem própria que é de uma determinada geração. E daí quando uma outra geração, né, seja ela mais nova ou mais velha, entra em contato com a geração alheia, ele não vai entender aquelas palavras que estão sendo usadas, né? Aquele tipo de linguagem que está sendo usado. E isso é verdade para todas as gerações, né? Seja ela idosa, meia-idade, jovem, criança. Isso é uma verdade. Bom, mas vamos dar aqui um exemplo prático. Nesses dias eu estava tentando entender mais ou menos, né, as mudanças do novo imposto de renda para o ano de 2026. E foram feitas algumas mudanças, né, na lei. É interessante que a lei antiga ela não foi abolida, né, mas foi criada nova lei para fazer valer essas novas regras. Mas o curioso é que essa nova lei ela precisava estar em harmonia com a lei antiga. Então foi feito umas certas questões, né, no texto civil para que
a antiga lei ela não precisasse meio que ser abolida, e mas ao mesmo tempo ela não fosse descumprida, e cumprindo a nova lei que ia ser dada, as duas leis estariam sendo obedecidas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas durante a minha busca ali por entender, né, de fato, a profundidade de como era realmente aplicado ali o imposto de renda, né, eu me deparei com o conceito de imposto progressivo. E daí, imposto progressivo e tal, eu olhava para a tabela, né, você tem a faixa de salário, até tanto salário você paga X% de imposto, até tanto por cento de salário você paga Y% de imposto, e aí vai, né? Tem as categorias. Eu pensava, então imposto progressivo significa que se você ganhar X, você vai lá ver a porcentagem, e aí em relação a todo o salário, você vai aplicar aquela porcentagem X, e é isso que você vai pagar de imposto. Isso fazia sentido para mim, é progressivo, né? A cada faixa de salário tem ali uma progressão da porcentagem e tal. Aí depois tinha um outro conceito que era a questão da dedução. E aí eu ficava assim, mas como assim? De onde é que está vindo essa dedução? Por que tem esse abatimento aqui? E aí o fato é que a fundamentação da dedução estava na questão do imposto progressivo. O que não estava fazendo sentido para mim ali. Porque, tipo, certo, o imposto é progressivo, e aí por conta do imposto ser progressivo, tem uma dedução no quanto você vai pagar. Eu não tinha entendido. Até que depois eu fui pesquisar mais um pouco, e eu entendi o que de fato significava imposto progressivo. Imposto progressivo não era o que eu estava pensando, né? Que você vai ver quanto você ganha, aí você vê lá a porcentagem, e aí você aplica aquela porcentagem a todo o salário. Não. O imposto progressivo significa que se você ganha uma porcentagem mais alta, né? O seu salário é alto, você não vai aplicar a porcentagem mais alta a todo o salário. Você vai dividir o seu salário para cada faixa, né? Todas as faixas você vai dividir o salário. E aí você vai aplicar, vai pegar a primeira faixa, aí aplica a porcentagem daquela primeira faixa só sobre aquela parte do salário. Aí depois você vai pegar entre o final da primeira faixa e o final da segunda faixa. Aí sobre essa parte do seu salário, você vai aplicar a segunda porcentagem. E assim sucessivamente, né? Então, só para dar um exemplo concreto. Então, eu estava achando, então, se eu ganho 3 mil, e vamos supor aqui que a tabela do imposto de renda, né? Você tem ali R$1.000, e a porcentagem é de 10% se você ganha até R$1.000. Aí a segunda faixa é R$2.000. Até R$2.000 você paga 20% sobre o seu salário. E a última faixa, no meu exemplo aqui, né, seria até R$3.000. Você ganhando até R$3.000, você pagaria 30%. Aí na primeira forma de eu entender, eu estava achando que você pagaria os 3 mil, aplicaria 30% sobre os 3 mil, o que daria R$900 de imposto. Só que não era isso que significava o imposto progressivo. O imposto progressivo significa o quê? Que a primeira faixa, que vai de 0 a R$1.000, você aplicaria os 10%. Então você pagaria 10% de imposto. Ou seja, de R$1.000 você pagaria R$100. Aí agora você vai aplicar um imposto para a segunda faixa, né? De 1.000 até 2.000. E qual é o imposto dessa faixa? É 20%. Só que de 1.000 para 2.000, isso aí você tem líquido R$1.000. Então, sobre esses R$1.000, que é a segunda faixa, você vai aplicar 20% de imposto, que seria R$200. E aí, finalmente, sobre a terceira faixa, que começaria em 2.000 e terminaria em 3.000. Aí você tem mais R$1.000, só que esses R$1.000 é da terceira faixa, não é da primeira e nem da segunda. Então, vão ser aplicados 30% de imposto sobre esses R$1.000. Ou seja, vão ser R$300 de imposto. E aí agora você vai somar tudo, né? 300 mais 200 mais 100. Aí no total você vai pagar
R$600 de imposto. Ou seja, da forma como eu estava entendendo antes, né, que era sobre 30% sobre tudo, você agora está pagando menos. E aí cai de 900, né, que seria aquela forma, como eu estava pensando, para 600. E é assim que funciona, né, o imposto progressivo. Mas e aí da onde é que vem essa questão da dedução, né, que aí tem um desconto e tal? Essa dedução é justamente para fazer com que a pessoa não precise ficar fazendo essa continha por cada faixa, né? A Receita Federal ela já pré-calcula quanto é que cada faixa vai ter de desconto e ele já faz essa dedução automática. Isso facilita para a pessoa que está declarando imposto de renda, né? Na hora dela fazer os cálculos. Então, como é que ele faz? Ao invés dele precisar fazer esse cálculo faixa por faixa, ele faz o cálculo com a porcentagem total da faixa dele, como eu estava pensando, né? Ou seja, se ele fizer ali os 3.000 com 30%, vai dar R$900 de imposto. Só que ele não vai pagar os R$900 de imposto, porque não é assim que funciona o imposto progressivo. Aí tem aquilo que é chamado de dedução. E como a gente viu, o imposto real, que era para a pessoa pagar, é de 600. Ou seja, a dedução vai ser de R$300. Né? Então, ela vai calcular tudo com a faixa de 30%, mas vai descontar no final do cálculo dela R$300, o que vai deixar os cálculos iguais. Né? No final ela vai pagar o mesmo imposto que ela devia pagar. Mas são formas diferentes de calcular e isso facilita na hora da pessoa que está declarando imposto de renda declarar, né? E não cometer nenhum errozinho. Então, a partir desse exemplo prático, a gente percebe os melindres que existem na linguagem, né? E no fato de ser muito difícil e ser um aspecto muito intrigante, né? A questão do ensino, do aprendizado e do acesso que nós temos à realidade. E isso é uma coisa muito bonita, né? Porque demonstra o papel que o professor ele tem. Né? O professor ele não é apenas alguém que decora uma determinada informação e aí repassa isso para o aluno, né? De forma direta, assim. Mas por conta dessas questões linguísticas, ele precisa ter um traquejo, né? Ele precisa ter um manejo. Mas isso não é apenas algo para o professor, né? Mas é algo que se aplica a todas as pessoas, em todos os contextos, porque a linguagem ela está permeada por toda a nossa vida. Afinal, como nós já vimos, o nosso pensamento ele funciona, a nossa consciência ela está fundamentada sobre a questão linguística. Né? Sem linguagem, nós não pensamos. Bom, e é isso aí. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. E ele já está longo o suficiente. Nós vamos ter uma parte 2 desse vídeo. E nós vamos continuar pensando a respeito dessas questões. E vamos concluir. Né? Mas se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Escreve aí se você ficou até o final. A frase de Wittgenstein: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ludwig Wittgenstein. Bom, obrigado pela sua audiência. Foi um prazer estar com você. Você é sempre muito bem-vindo. E se você gostou desse vídeo aqui, nós temos um outro vídeo. E esse vai falar a respeito do texto do Sermão do Monte, né? Sobre o não julgamento. Clica aí no vídeo e você vai ter uma boa surpresa. E nunca se esqueça, existe um justo cálice.